Web Rádio Devotos de Santa Luzia. Nossa missão é evangelizar. Salve Jesus, salve Maria. Com grande alegria que nos unimos novamente em oração. E hoje nós vamos pedir o dom do conselho. Então vamos iniciar este nosso momento de oração invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo venha sobre nós com seus dons, transformando a nossa vida, iluminando a nossa mente, o nosso coração, as nossas decisões, tudo aquilo que necessitamos de sua luz. E de modo especial, que Ele nos conceda hoje o dom do conselho. Papa Francisco, em uma das suas catequeses, disse assim: o dom do conselho permite ao cristão tomar as decisões oportunas nas horas difíceis da vida, para que se comporte como verdadeiro filho de Deus. Isso às vezes exige coragem. Pelo dom do conselho, o Espírito Santo nos inspira a maneira correta de agir no momento oportuno. Todas as coisas têm o seu tempo. Tudo o que existe debaixo dos céus tem a sua hora. Fora desse momento preciso, o que é oportuno pode tornar-se inoportuno. Nem sempre é fácil discernir se é oportuno falar ou calar, ficar ou partir, dizer sim ou dizer não. Então, isso é o que o nosso Papa nos diz sobre o dom do conselho. Então, que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, para que Ele possa, assim, nos conduzir. Se devemos falar ou se devemos calar, a hora certa, para tudo aquilo que nós iríamos fazer. E que Ele coloque sempre em nossa boca, em nossos pensamentos, aquilo que devemos dizer, Vamos iniciar o nosso terço pedindo o Espírito Santo e que Ele venha sobre nós, sobre os nossos, sobre todas as nossas, aquilo que nós precisamos decidir, que Ele venha iluminar. Colocamos por todas as intenções que estão em nosso coração, que as bênçãos e graças do Senhor estejam sobre nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo.
Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Rezemos agora uma Salve Rainha, pedindo à Virgem Maria que ela venha em nosso socorro e nosso auxílio, pedindo o Espírito Santo para nós, para que ele possa estar nos iluminando e nos guiando em tudo aquilo que nós necessitamos, em tudo aquilo que é preciso para que nós alcancemos a santidade, para que nós cumpramos com a vontade de Deus. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, desça sobre nós e sobre toda a humanidade as bênçãos de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus, que o Senhor os abençoe hoje e sempre.